acho que essa arte está ensinando escuta, empatia, improviso, comunicação, olhar no olho, todas essas coisas que o palhaço tem, que eu nem imaginava que tinha. Ensina isso para quem vai ser médico, e a faculdade nem sempre ensina isso. A faculdade é muito boa de ensinar assim, a dose do antibiótico, o nome do osso, para que serve um anticorpo, mas não necessariamente ensina que o médico... Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é Narizes de Plantão. Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. E hoje, como não poderia ser diferente, nós temos a honra de trazer um convidado que tem um trabalho muito inspirador. Então eu queria apresentar para vocês o professor e palhaço, posso falar assim ou não? Pode, opa! O professor e palhaço Mauro Fantini. Seja bem-vindo, Mauro. Tudo bem, Damione? Prazer estar aqui no Papo de Professor, Papo de Educador. E... tô me sentindo uma estrela dos podcasts aqui. eu imagino que o Mauro já esteja acostumado com uns palcos aí. Modo de dizer palcos, né? Bom, para você que está nos ouvindo, que ainda não está entendendo que palhaçada é essa que eu tô falando, eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho do Mauro. Nós nos conhecemos pela internet, né, Mauro? Então, sim. O Mauro, ele mandou uma mensagem lá na nossa rede social falando um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre alguns dos trabalhos dele, né? E um particularmente é o que nós vamos abordar com maior foco hoje, que é o Narizes de Plantão. E Mauro, eu gostaria então de pedir para que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu background e depois vamos entrar então no seu trabalho aí que é fantástico. Beleza. Bom, eu sou biomédico, me formei em biomedicina, fiz meu doutorado também nessa área de imunologia, então eu estudei por muito tempo imunologia de transplantes, e sou professor dessa área, sou professor universitário aqui em São Paulo, no Centro Universitário São Camilo. Sou professor de imunologia. E então, beleza, né? É uma trajetória biomédica tradicional, digamos assim. E você já sempre, quando você se formou, você já pensava em dar aula ou isso aconteceu, mano? Não, quando eu me formei, durante a faculdade, ou até um pouquinho antes da faculdade, eu dizia categoricamente que uma das coisas que eu jamais seria na vida era professor. Porque, né, você tá na sala de aula, você tá lá com seus amigos, a pessoa mais chata que tem na sala de aula é o professor. Então eu sabia absolutamente que eu não queria ser professor. E que eu não queria também trabalhar com gente e que eu não queria ser médico nem visitar hospitais. E aí hoje eu virei professor e visito gente nos hospitais. Então eu era muito sábio quando jovem. Mauro, e quais foram as dificuldades, antes de entrar no Narizes de Plantão, né? Quais foram as dificuldades que você enfrentou, que você tomou aquele momento que você parou e pensou, falou, poxa, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso fazer diferente. O que foi que lhe cativou, assim, o que te tocou? Qual foi a sua dor? Em sala de aula, uma das dificuldades que eu tinha muito e não deixo de ter hoje são quando eu tenho umas aulas que eu digo que são as aulas meio nhé, assim, que são aquelas em que parece que o professor está numa dimensão e a turma está em outra dimensão e não estão conectados na mesma, estão querendo coisas diferentes e esses dias ficam me cutucando, assim, falam, caraca, o que é que tá dando de errado, que alternativas a gente tem pra gente estar no mesmo lugar, no mesmo plano, querendo as mesmas coisas, engajados. Eu ouvi outro dia um papo de professor falando do estado de flow. Então como é que a gente chega nesse estado de flow todo mundo junto, assim? Quando a gente não chega é uma angústia minha. Esse é o papo de professor 32 sobre criatividade, né? E fora da sala de aula, teve alguma coisa que você falou também que te tocou fora da sala de aula? Assim, que você falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa dentro da sala de aula pra mudar isso aí, ou o que seja? Olha, fora de sala de aula, acho que o que me toca e o que me atiça, assim, desde sempre até hoje é querer fazer alguma coisa assim, na vida, né, como trabalho, assim, como propósito,
que faça sentido, que não seja o fazer pelo fazer. Pra mim é bem importante isso de fazer aquilo que, putz, eu realmente acredito nisso, eu realmente acho que isso aqui está fazendo diferença pra alguém, e se faz diferença pra alguém, faz diferença pra mim, eu me sinto feliz, me sinto orgulhoso, me sinto satisfeito. Eu não quero ser o cara que trabalha por trabalhar. É aquele famoso ditado, né? Se você não quer trabalhar, faça alguma coisa que você goste, né? E aí isso você aí. não vai ter essa sensação, a crise da segunda-feira, né? Na verdade, é a crise do domingo, né? Ou Crise então, do domingo. alguns chamam de a crise do Fantástico, né? Que quando Perfeito. começa a tocar o Fantástico, quer dizer, vixe, acabou. Vou ter que voltar a ser Bruce Wayne, né? Não posso ser Batman mais. É verdade. E aí, como que começou o trabalho Narizes de Plantão? O que é o Narizes de Plantão e como ele começou? Certo, então, começou, bom, eu fui nessa trajetória biomédica, mas ao mesmo tempo também, sem querer, completamente despretensioso, eu caí numa trajetória artística também. Eu fui fazer um curso de palhaço, de um fim de semana, nunca tinha feito nada de ator, nada de teatro, fui fazer de curioso e pirei, adorei, achei incrível, e descobri um monte de coisas lá que eu não fazia a menor ideia sobre a linguagem do palhaço. Como, por exemplo, como ele trabalha em grupo, como ele improvisa coisas, como ele escuta a plateia para ele dar o que a plateia quer, para ele dar o que a plateia precisa. E fui descobrindo que palhaço não tem a ver com ser engraçado, por exemplo, necessariamente. Caramba. Eu não aprendi uma piada no curso. Tem a ver com se conectar com o outro. E aí eu não aprendi nenhuma piada no curso. Eu falei, vai ver, o professor é ruim, né? Não sei. Aí eu fui fazer outro. Aí também não aprendi nenhuma. E aí não paro mais, nunca mais parei de fazer curso e nunca aprendi nenhuma piada, não sei contar piada, e não tem nada a ver com isso. E aí a partir disso eu comecei a entrei numa ONG de palhaços em hospitais, que levava a linguagem do palhaço em hospital, e fiquei nessa ONG por 8 anos também. Até que certo dia, eu já era professor na faculdade, já era palhaço também, e eu encontrei um grupo de alunos que eles estavam meio inquietos. Eles estavam querendo, assim, putz, eles eram alunos de medicina. A gente gosta aqui do curso, acha legal, mas a gente quer alguma coisa a mais, assim, além das coisas técnicas, sei lá, dança, música, poesia, teatro, fazer umas coisas diferentes na faculdade. Eu falei, olha, eu sou palhaço. O que eu consigo oferecer para vocês é isso. Então a gente começou bem despretensiosamente brincando numa sala de aula à noite, arrasta as cadeiras, e a gente começou a fazer nos jogos e oficinas teatrais, oficinas de palhaço. E nisso, os alunos começaram a ver assim, pô, mas esse jogo aí que a gente tá fazendo tem tudo a ver com quando a gente vai trocar o plantão no estágio. Putz, essa dinâmica que a gente está fazendo tem tudo a ver com quando a gente conversa com o paciente e precisa se conectar com ele para conseguir depois propor algum tratamento para o cara e assim por diante, né? E a gente foi descobrindo como que a arte tinha a ver com a comunicação que eles, como futuros médicos, teriam. E a gente viu, opa, tem coisa aí. Acho que essa arte está ensinando escuta, empatia, improviso, comunicação, olhar no olho, todas essas coisas que o palhaço tem, que eu nem imaginava que tinha, ensina isso para quem vai ser médico, e a faculdade nem sempre ensina isso. A faculdade é muito boa de ensinar assim, a dose do antibiótico, o nome do osso, para que serve um anticorpo, mas não necessariamente ensina que o médico falha, como que a gente escuta o paciente. A parte humana, a parte social, talvez, né? Exato. A parte humana mesmo da parada, que não tem a ver com ser bonzinho, né? Muita gente fala assim de humanização como sinônimo de ser bonzinho, mas eu não acho que é isso. Acho que é de tentar de fato entender o outro, né? Empático, talvez. Exato, empático, Dizem que quem toma um remédio, toma o médico junto. Não toma só o remédio, né? Toma o médico que receitou, como ele receitou. Ou você às vezes não toma um remédio porque você não quer tomar o médico junto, né? E, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. Esse projeto, então, Nariz de Plantão, ele surgiu assim de maneira bem informal, né? Dentro do ambiente acadêmico. Isso. E
E como que ele progrediu, né? Ou seja, ele continua sendo um projeto informal paralelo ou ele caminha como se fosse um projeto de extensão? Porque eu vi no seu site, inclusive nós vamos divulgar o seu site daqui a pouquinho, vamos divulgar já, narizesdeplantão.com.br, tem muitas informações lá. Tem até trabalhos acadêmicos, né? Então ele caminhou para um viés científico também, um projeto de extensão. Como que foi isso, né? Como que tá sendo ainda, né? Foi, esse começo informal faz 7 anos. E em determinado momento, depois de alguns meses de trabalho, a gente viu que aquele negócio dava caldo, que tinha futuro ali. Então, a gente escreveu um projeto bonitinho de como que a gente queria estruturar e apresentou para a faculdade como um projeto de extensão. Legal. E aí a faculdade topou, a gente virou algo oficial, então hoje a gente é um projeto de extensão, a gente tem editais de seleção. Vocês têm bolsistas? A gente tem bolsistas para ajudar a coordenar o projeto. Então, hoje a gente tem atualmente 40 pessoas no projeto atualmente, já passaram mais de 100, e a gente tem várias dinâmicas, vários processos de comunicação, de gerenciamento, que eu já não consigo fazer mais sozinho. Conseguia quando era menor, hoje eu não consigo mais. Então a gente tem alunos que são bolsistas para ajudar na coordenação do projeto. Os alunos ganham créditos por participação por um período no projeto também. Então a gente virou um projeto de extensão oficial da instituição, que é muito legal, que é um reconhecimento para um trabalho que, assim, é difícil de ser explicado para uma instituição que nunca trabalhou com isso, sempre trabalhou com educação na área da saúde, e de repente, assim, queremos tem uns palhaços aqui dentro. Não é trivial essa proposta, né? E uma dúvida que eu tenho bastante é o seguinte, a gente fala, é quase que onipresente quando nós falamos de algum tema ou sugerimos alguma metodologia para os nossos assinantes ou conversamos sobre isso entre nosso podcast, alguém sempre manda uma mensagem perguntando sobre a avaliação, né? Ou seja, a avaliação dos resultados desse projeto é algo muito subjetivo ou pode-se avaliar algo objetivamente? Boa pergunta, Damione. A gente tá um pouco bem nessa pergunta atualmente. Tem muita coisa subjetiva em que a gente vê... pelo que o aluno que faz parte do Nariz de Plantão passa? Ele passa basicamente por oficinas de treinamento e depois ele, como palhaço, vai visitar o hospital. Ele é um aluno que vai ser profissional da saúde, e médico. Eles são alunos de que curso, geralmente? Alunos de medicina, biomedicina, nutrição, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, todo mundo da área da saúde. Certo. Então, é gente que vai atender gente, né, no futuro, vai atender a gente, né, provavelmente. Então, a gente vê transformações neles, assim, claras, nas nossas oficinas, depoimentos de pessoas que dizem, agora eu estou usando o que eu aprendi como palhaço no atendimento que eu faço no estágio. Poxa, eu estou usando o que eu aprendi como palhaço quando eu converso com a minha mãe. Porque a minha mãe repete umas histórias e aí eu tô olhando como se fosse sempre a primeira vez que ela tá contando. E eu tô lá, nossa mãe, e o palhaço ele é muito interessado, sabe? Então, a gente tem muitos relatos. Essa técnica pro meu casamento. Quando a minha esposa... Quando a minha esposa começa a repetir histórias, né? Funciona também. E a gente fez algumas pesquisas qualitativas nesse sentido para medir o impacto, né? O que será que está acontecendo? E a gente já tem alguns dados publicados sobre isso. O que a gente percebeu também é que pesquisa qualitativa às vezes tromba um certo preconceito. Eu, como biomédico, tive muito na vida, porque eu vivi do mundo quantitativo, né? Uhum. Me mostre números. Se você não me mostrar números, as coisas não são verdade e tal. Então, atualmente, a gente está fazendo projetos de pesquisa para tentar quantificar também esse impacto no estudante, especificamente usando, por exemplo, escalas de empatia, escalas de resiliência, escalas validadas que a gente consiga dar scores diferentes e ver se passar por um processo de treinamento de palhaço realmente tem algum impacto nesse sentido. E você sabe que eu ia falar alguma coisa e esqueci. Me perdoe, deixa eu voltar.
Ah, tá, voltei. Eu lembrei. Vamos lá, o editor, ajuda nessa parte aí, pelo amor de Deus, hein? Não queima meu filme, não. Vamos lá. Você sabe que, às vezes, quando eu perguntei, né, talvez alguns assinantes possam estar pensando que eu estou me referindo aos resultados dos pacientes. Na verdade, como educador, nós entendemos, para mim é muito claro, que esse processo, né, essa atividade de extensão, que é o nariz de plantão, ele contribui na formação do aluno, né? Como você está deixando bem claro. Então é importante para você, o ouvinte que está aí pensando em relação a isso, né, em relação à melhora do quadro do paciente. Na verdade, o nosso foco nesse momento, né, nessa conversa, é na formação do futuro profissional. Porque esse é o nosso propósito maior, né? Com certeza nós temos N ganhos com isso, né? É inegável que todos ganham com isso, inclusive o paciente. Mas a nossa preocupação agora, nesse momento, né, nessa conversa, dá foco na formação do aluno. E quais são os desafios que você sente dos alunos? Você tem algumas características que você consegue pontuar? Falar, o aluno ele chega desse jeito, ele tem esse medo, ele tem esse receio, ou o preconceito sempre é esse? Tem alguma coisa marcante assim? Olha, Damione, a gente sente, assim, por exemplo, que a turma que chega, ela chega com alguns preconceitos quanto a pessoa do outro curso. Ah lá o fulano da medicina, que é arrogante. Ah, olha lá a menina da nutrição, que Patricinha. Sem conhecer, mas já tem embutido, porque já está embutido no histórico do ambiente educacional e o veterano falou para ele e tal. E aí a gente acaba o processo, ou pelo menos acaba uma parte de um processo de treinamento intenso, acaba, as pessoas são melhores amigas, vão viajar juntas e forma-se um grupo bem unido, assim, de amigos que ficam amigos o resto da vida. Porque esse processo de treinamento de palhaço, ele é um processo que ele faz a pessoa se abrir muito. Não dá pra ser palhaço sem se abrir. E ao fazer isso, ao se abrir, ao ver o outro se abrir, aí tem uns canais de conexão que são incríveis, assim. Tirando as pessoas, por exemplo, que chegam super tímidas e depois vão relatando pra gente: eu usei aquilo que eu aprendi com o palhaço pra fazer uma apresentação na faculdade, ou pra fazer uma apresentação em público lá no Conselho Regional de Medicina, que eu fui chamado pra fazer e eu ficava super nervosa, e eu fui lá e coloquei o meu nariz invisível e fui lá apresentar, tá? Então eu acho muito interessante as habilidades que são desenvolvidas nesse processo. O ouvinte que está aí interessado e curtiu essa ideia e comprou essa ideia, se ele quiser aprender mais sobre essa arte, ele quiser replicar isso na sua instituição, quais são os caminhos, né? O que você aconselharia a fazer e, sobretudo, o que você aconselharia a não fazer? Isso Perfeito. É muito importante, né? Perfeito. Olha, Damione, a gente especificamente é um projeto que se propõe a visitar hospitais. Ou seja, a gente bate na porta e entra no quarto de alguém que não nos convidou, que não está nos seus melhores dias, e além de todo um ambiente complexo que é o hospitalar. Para isso, a gente é absolutamente obrigado a fazer um bom trabalho. Não dá para chegar e fazer qualquer coisa. Então, se alguém pensa em fazer algo parecido, existem projetos parecidos, eu acho que um ponto principal é o treinamento. Tem gente que pensa que assim, ser palhaço é hobby, é só pegar um nariz e uma roupa e vambora. Mas tem um treinamento intenso por trás. Então, para quem quer desenvolver alguma coisa parecida, primeiro eu pensaria em uma estrutura de treinamento, um profissional capacitado, alguém que consiga guiar um grupo para facilitar essa transformação e a partir daí levar esse trabalho para o hospital, para a empresa, para a praça, para a igreja, aí tem N lugares onde dá para trabalhar, né? Então o que eu não faria de jeito nenhum, não levaria a proposta de modo leviano, de modo superficial. É só juntar um pessoal e pegar um cavaquinho e um nariz de palhaço e vambora. Nossa, essa é a receita para tragédia, porque não dá certo, porque é super complexo esse trabalho. Algumas das pessoas que você vai visitar,
talvez esteja passando pelo pior momento da vida delas, né? Sim. Então é uma coisa muito sensível, né? É uma coisa que precisa de um feeling muito apurado, né? E isso que eu acho incrível, esse feeling apurado, por exemplo, de saber que o palhaço ele pode ser negado. Bate na porta, a gente pode entrar? E o paciente fala, não. Só o fato da gente ir embora, eu acho que é um empoderamento tão grande para quem tá lá no hospital. Porque o cara não pode negar nada. Ele não pode negar o médico, ele não pode negar o enfermeiro, ele não pode negar a visita, ele não pode negar a medicação. O palhaço ele pode negar. E o palhaço vai embora. Então assim, cara, finalmente mandei em alguém. Né? Não mandava em ninguém. Que interessante. Tem uma menina que ela conta, ela já se formou, ela saiu do grupo, quem se forma tem que sair do grupo, infelizmente. Ela tá trabalhando num hospital, como nutricionista. A gente, enquanto palhaço, um lugar muito importante é o batente da porta do quarto. Então a gente bate, abre devagar, olha pra quem tá lá, a pessoa nos olha e a gente vai nessa paquera. Ela disse o seguinte, depois de ter passado pela experiência de palhaço, eu tô trabalhando aqui no hospital, eu percebi que eu sou uma das únicas profissionais aqui no hospital que bate na porta. Mas ela aprendeu como palhaça a bater, esperar, abrir devagar, ver quem tá lá, e aí ver se pode entrar, se não pode entrar. Só isso eu acho incrível. Eu imagino, né, desculpe se eu estiver falando besteira, Mauro, porque eu sou leigo na área de educação, eu sou da área de exatas, mas a gente imagina que há tanto sofrimento presente, né, no cotidiano médico, no cotidiano na área de humanas, né, quando você trata na área de saúde, que eu imagino que às vezes o sofrimento ele começa a se tornar algo banal, né, algo corriqueiro pro profissional. Sim. Inclusive eu tive uma experiência, eu passei por uma cirurgia no ano passado, ano retrasado, 2016, e eu lembro que foram dias assim bem complicados, né? Fui para UTI e tal. E um dos enfermeiros, particularmente, me marcou muito porque ele me tratou com muita atenção, com muito cuidado, sabe? Ele prestava. Isso que você falou me remeteu a ele agora, porque ele me tratou. Ele prestava atenção no que eu falava, ele considerava, sabe? A questão é isso, eu me senti realmente ouvido. Não foi simplesmente tá bom, legal. Né? E realmente, aí quando ele voltava no outro dia, ele tocava naquele assunto, ele perguntava sobre aquilo que eu tinha conversado antes. E eu tive a oportunidade, a alegria de encontrá-lo na rua, há umas 3 semanas atrás. Eu falei, me perdoe, eu quero te dar um abraço. Ele olhou pra minha cara e não lembrava de mim. Falei, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Então, muito obrigado por ter me tratado com humanidade. Né? E aí o olho dele mareou, né? Ele ficou com o olho cheio de lágrima, né? Tinha gente por perto, ele ficou meio sem graça. Eu falei, olha, você me tratou com respeito, com humanidade. Então eu queria te agradecer pelo carinho que você dedicou. E é isso que eu acho que o Nariz de Plantão ajuda na formação do indivíduo, né? A ele enxergar o paciente realmente como um ser humano que tem necessidades específicas, né? Não somente necessidades, como eu posso falar assim, leigamente fisiológicas, né? Ou seja, uma medicação, uma atenção médica, uma atenção do profissional de saúde, mas uma atenção humana mesmo, né? Fantástico, é exatamente isso, Damione. Você descrevendo o enfermeiro, você descreveu algumas habilidades que são necessárias para um bom palhaço. Mauro, a gente tem que então caminhar para o final da nossa conversa, é um papo realmente inspirador. E eu gostaria então que você deixasse o seu recado para aquele assinante que esteja interessado em conhecer mais o seu projeto, o que ele deve fazer, que programa, que canal ele deve assistir, que site ele deve acessar, nos dá a direção. Se quem está ouvindo, se você está interessado em palhaço, se você está interessado em novos formatos de educação, que a gente faz isso, em empatia, em arte e educação, você pode visitar o nosso site, o narizesdeplantão.com.br. Lá tem um monte de informações, relatos de atividade que são super bonitinhos. A gente tem também o Facebook, digita lá Narizes de Plantão, que você vai achar, ou também o Instagram, em que a gente sempre posta as novidades. Só entrar em contato com a gente responde tudo que perguntam para nós. Quem quiser trocar figurinha, estamos totalmente abertos. Muito obrigado, então, Mauro. Nós conversamos com o professor, biomédico e